Olá, eu sou o pastor Wellington Rocha e este é o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, situado na rua Costa Gomes, número 1480. Esse é o nosso último programa do ano de 2012. Um prazer ter trabalhado com essa equipe maravilhosa do Gente Legal, a todos os funcionários, a toda a equipe. Que Deus possa continuar abençoando ao meu amigo Paulo Fernando, ao Renato, ao Sandro, enfim, todos que estão nos bastidores aí, trabalhando e fizeram o maior esforço para que esse programa fosse levado ao ar. Que Deus abençoe a todos e no ano que vem nós vamos continuar fazendo a obra de Deus, levando a mensagem de Cristo através do programa Caminho da Vida. Que todos possam ter um excelente programa. Nós vamos iniciar o nosso programa de hoje abraçando carinhosamente a todos que durante esse ano estiveram conosco. E eu quero fazer um agradecimento, antes em especial, à minha querida família, a minha esposa Ângela, as minhas filhas Weslane, Wesliane, ao Wellington Filho, a Rebeca, ao meu genro Renan, que Deus continue abençoando a todos vocês. E a minha família querida, que é a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, a todos os obreiros, a todos os líderes de departamento, a todos os nossos queridos irmãos de ministério, enfim, todos que estiveram neste ano de 2012, fazendo com que este programa fosse ao ar, fazendo com que nós tivéssemos sucesso em todos os acontecimentos, nas festividades, nos trabalhos da igreja. Um agradecimento especial em nome de toda a igreja, em nome de nossa família, aos nossos companheiros de ministério, pastor Hermógenes e sua família, ao pastor Marivaldo e sua família, enfim, a Igreja de Deus de Rio Verde. Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. E o ano de 2013 está chegando e temos certeza, vamos caminhar juntos fazendo a obra de Deus. E no programa de hoje nós vamos dar sequência à matéria que nós mostramos sobre as inaugurações da semana passada. E eu quero chamar a repórter Muriele Silva, que aliás quero aproveitar a oportunidade também para agradecer pelo excelente trabalho, pela colaboração com o nosso programa. Vamos então com a repórter Muriele Silva, dando sequência na reportagem das inaugurações que aconteceram no dia 15 de dezembro. Como você acompanhou na edição anterior do programa Caminho da Vida, nós apresentamos a inauguração de 2 novos templos da Igreja Assembleia de Deus em Rio Verde. Por fim, nós vamos mostrar para você agora a inauguração do último templo. Trata-se da igreja do bairro Jardim Floresta. E você acompanha todos os detalhes desta grande festa da Igreja Assembleia de Deus aqui no programa Caminho da Vida. Ao meu lado está a irmã Edna, que é segunda dirigente do Círculo de Oração da igreja local, no bairro Jardim Floresta. Irmã Edna, o que representa para a senhora e para o bairro essa inauguração do novo templo? Essa inauguração para a gente é uma grande conquista, porque a gente aqui, desde o início, é onde teve dificuldade, porque a igreja começou em cômodos alugados, às vezes tinha dificuldade de estar conseguindo as pessoas, né? Mas agora, para a honra e glória de Deus, nós conseguimos esse templo, que a gente tem certeza que logo vai estar lotado para que o nome do Senhor seja mais glorificado. É uma maravilha de Deus, porque quando nós começamos aqui, como o pastor tinha falado, né, nós não tínhamos recursos suficientes para poder erguer esse templo, mas com a ajuda de Deus e com a fé dos irmãos aqui da congregação, Deus abençoou e nós conseguimos ter esse monumento especial que Deus tem nos dado no coração. Para mim é uma coisa muito importante e é uma coisa que vai levar para a minha vida inteira. Aonde que eu for, eu vou levar isso comigo. Ajudei a construir um templo.
Ao meu lado está a irmã Rosália, que é mãe do pastor Wellington Rocha. Irmã Rosália, como está o coração ao ver a inauguração desses 3 novos templos? Muriele, eu estou emocionadamente, eu não estou dando conta de conseguir falar, por ver tanta bênção, e eu agradeço muito a Deus por essa bênção, que eu tenho orado para Deus usar ele em tudo. E eu estou vendo que a bênção de Deus está cumprindo sobre a nossa vida. Deus tem abençoado muito meu filho, Wellington Rocha. Que Deus continue abençoando ele e toda a sua família. Para mim, é até difícil de expressar, porque é muita alegria ver uma conquista nossa, não somente para a nossa igreja, mas para a cidade de Rio Verde. Então, assim, é uma vitória para o povo de Deus. Eu estou muito agradecida e estar assim reunida hoje com essa multidão de pessoas, né, é maravilhoso para nós. E eu creio que é apenas o início de muitas congregações que iremos inaugurar. Tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Também participou dessa grande festa de inauguração dos nossos novos 3 templos o secretário de Comunicação da Prefeitura, Cairo Fagundes. Secretário, como você avalia a importância desse evento que aconteceu hoje aqui na cidade de Rio Verde? Foi um evento muito grande, muito bonito, porque é a primeira vez que aqui na cidade se inaugura 3 templos da mesma igreja num dia só. Isso aí mostra a credibilidade, o tamanho, a potência que é a Igreja Assembleia de Deus aqui em Rio Verde. Hoje é um dia que vai ficar na história. É um marco, porque nunca se houve aqui em Rio Verde uma inauguração de 3 templos, né? E uma foi reinauguração, mas estamos inaugurando 3 templos. Vemos Deus na frente de tudo, Deus aprovando esses trabalhos, e por isso não temos palavras suficientes para agradecer a Deus, para estar agradecendo o pastor Wellington, o pastor Hermógenes, e por que não dizer toda a igreja que empunharam aí, que colocaram o trabalho debaixo sobre o ombro, e Deus está nos dando vitória. Pastor Alcemárcio, que é o dirigente da congregação do Jardim Floresta. Pastor, já aconteceu o ato solene de inauguração da igreja, agora é continuar com o trabalho. Quais são as expectativas para essa congregação? As expectativas são grandes, nós estamos esperando que Deus continue operando os milagres que Ele já tem operado. E muitas pessoas venham converter e ser libertas para o reino do céu. Muitas almas sejam agregadas através desse templo. E reforçando o convite a você, telespectador, para que você participe dos cultos realizados aqui no Jardim Floresta. A Igreja Assembleia de Deus ama você e está te esperando de braços abertos. Olá, é um prazer estar mais uma vez em nossa sala de visitas. E o tema de hoje, vamos falar sobre saúde, que é algo que com certeza vai ser muito importante para você, para a sua vida. E trouxemos aqui Dr. Gilberto Carlos da Silva. Ele que é ortopedista e vai esclarecer um pouquinho sobre problemas na coluna. Doutor Gilberto, primeiramente quero agradecê-lo por estar aqui em nossa sala de visitas. E já perguntar para o senhor, como contactar problemas de coluna no início, sabendo que estamos assim, vivendo em tempos onde a maioria da população, milhares de pessoas, tem tido esse problema? Irmã Ângela, é um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez na sala de visita. O problema de coluna hoje, irmã Ângela, é um problema que atinge milhões de pessoas. Então, a gente hoje não se você tem uma dor na coluna, não se assuste. Você tem que procurar orientações e tratamento, porque existe sim tratamento. Primeiro eu gostaria de esclarecer o que é a coluna. A coluna, a gente vê que ela tem vários segmentos. Nós temos o segmento cervical, que são 7 vértebras cervicais, o segmento torácico, que é o segmento que tem 12 vértebras, e o segmento lombar, onde a gente tem 5 vértebras lombares. Nós vemos, se você ver a coluna, a gente chama de anterior, você vai ver que ela é reta, ela não tem nenhuma curvatura. Qualquer alteração para o lado direito ou para o lado esquerdo é uma alteração do alinhamento da coluna. Isso chama-se escoliose.
Nós podemos ser por postura ou pode ser uma escoliose doentia, que existe necessidade de tratamento. Se você vê ela no sentido antero-posterior, você vai ver que ela tem curvaturas. O pescoço tem uma curvatura para frente, a coluna torácica uma curvatura para trás e a lombar tem uma curvatura para frente. Tá? Isso aqui chama lordose, cifose e lordose. A coluna é composta de ossos, ligamentos, medula que está atrás e essas partes aqui que são os nervos, onde vai inervar os membros superiores, os nervos que saem da coluna cervical, os nervos que saem da coluna torácica vai inervar as costelas e a parte do abdômen e o tórax, e a lombar que vai inervar membros e pernas, membros inferiores. E tem também os discos intervertebrais. Tá? Então, desde a infância, irmã Ângela, a criança deve ser vigiada, porque existem problemas de coluna que a criança já nasce com ela, é no recém-nascido. Então, vamos supor, o pescoço torto para um lado. Isso pode ser ou postural, mas na criança você deve pesquisar o torcicolo congênito. Porque se ele não for tratado em tempo hábil, poderá deixar sequelas para a criança. Quais são essas sequelas? Como o pescoço está travado por um lado ou torto, você vai ter um crescimento anormal da face. Então a criança vai ter uma assimetria facial se ela evoluir com esse problema. Mas se você detectar na fase inicial, você pode, às vezes, tratamento conservador e, às vezes, evitar uma cirurgia no futuro. E a fase adulta? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Na fase adulta, aí a gente já tem que pensar, a pessoa trabalha, aí dependendo do tipo de trabalho, você pode ter as dores, que a gente chama nas costas, aí se for uma dor cervical, a gente chama de cervicalgia. Se for na coluna torácica, nós chamamos de dorsalgia. Se for lombar, nós chamamos de lombalgia. Aí nós temos que pensar o seguinte, como é comum? Essa dor é comum no trabalhador, então são as doenças ocupacionais relacionadas ao tipo de trabalho, a maneira como ele senta, a maneira como ele posiciona no seu trabalho, de pé, muito tempo de pé, sentado. E diga-se de passagem, quando você for sentar, você tem que sentar com a coluna 90 graus, um apoio na região lombar, os quadris com 90 graus de flexão e um apoio, às vezes, nos pés. Essa é a posição confortável do trabalhador. Você deve evitar trabalhar sentado em poltronas ou cadeiras que não tenham encosto. Você deve evitar sentar ou escrever ou digitar fazendo uma flexão da coluna, que isso vai ter problema, você vai alterar as curvaturas fisiológicas, você vai ter problema de dor. Outra coisa, quando você for pegar um peso, você nunca deve flexionar a coluna lombar, que é aqui embaixo, e sim você fletir os joelhos, pegar um peso fletindo o joelho, e sempre trazendo peso próximo de você. Hoje é muito comum a gente ver motoristas que trabalham 24 horas por dia num banco. Os bancos dos automóveis, os bancos dos caminhões, são bancos horríveis, que não adotam a postura ideal para a coluna do trabalhador. A dor de cabeça pode estar relacionada à dor de coluna? Sim, irmã Ângela. Alguns casos em que a pessoa tem problema de coluna, pode estar sim associado à dor de cabeça. Mas não só a dor de cabeça, você pode ter dor na barriga, você pode ter dor nas pernas, formigamento nas pernas, dormências nas pernas, queimor nas pernas, queimor nos pés. Tudo isso são relacionados a problema da coluna. Desde já quero agradecê-lo pela presença do senhor em nossa sala de visitas e com certeza traremos de volta porque é um assunto muito amplo e de muita importância para nós. E para encerrarmos, deixe-nos dicas e deixe as recomendações finais para as pessoas. Para mim, irmã Ângela, é sempre um prazer estar com você aqui. Eu estou à disposição. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte. Eu queria deixar algumas dicas. Primeiro, pratique exercícios regularmente. Pratique exercício regularmente. Você, praticando exercício regularmente, além de você ter a sua musculatura trabalhada, você vai evitar os problemas de coluna e você vai ter também uma melhora da sua saúde. Além disso, durma bem,
tenha um colchão bom, tenha um bom travesseiro, tenha uma alimentação saudável, balanceada e no seu trabalho, na sua ocupação no dia a dia, procure sentir-se bem. Uma postura adequada, alinhada, deixando a coluna obedecer às curvaturas fisiológicas. Assim você terá realmente problemas menores e às vezes você vai solucionar um grande problema que você às vezes acharia que não teria solução, que às vezes seria um câncer, alguma coisa. E eu volto a insistir, existe sim tratamento para dor na coluna. A única coisa que você precisa é procurar o profissional competente naquela área que ele vai lhe orientar o que fazer e como fazer. Evite automedicação, evite exercício sem orientação médica. Eu deixo aqui o seguinte, o único exercício que eu orientaria para a pessoa fazer que tem problema na coluna, desde que não tenha outras contraindicações do ponto de vista médico, seria a natação. A partir daí, teria que ter uma avaliação do ponto de vista médico para saber que tipo de tratamento, que tipo de atividade física que você poderá fazer. É um prazer, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. E a você também, telespectador. Espero ter atingido e alcançado aquilo que é de importância para a sua vida. Que Deus abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Por se tratarem das palavras de um sábio inspirado por Deus, devem elas nos levar a uma profunda reflexão acerca do que falamos. Trata-se de um texto bíblico clássico sobre o poder das palavras. Sim, há poder em suas palavras, e segundo o texto, poder de morte e poder de vida. Diariamente, pessoas morrem por diversas causas conhecidas. Nos grandes centros urbanos, pessoas morrem vítimas do trânsito desumano e da criminalidade. A morte está em ação na civilização, frustrando sonhos, rompendo laços de amizade, destruindo a felicidade de muita gente. Mas não é somente a criminalidade, o trânsito, as doenças e as guerras que matam. Segundo o texto bíblico em apreço, as palavras também matam. Segundo a Bíblia, a língua é um pequeno membro que gaba-se de grandes coisas. Veja que um bosque, em sua grandeza, pode ser incendiado por uma simples centelha de fogo. Assim é a língua. Pequena em tamanho, porém, grande nos estragos que pode causar. Somos seres que nos comunicamos e a fala é o nosso principal meio de comunicação. A palavra falada e escrita é um importante e poderoso meio de comunicação que, além de ser um fenômeno social,
tornou-se uma grande força econômica nessa era de informação. As pessoas estão sempre falando alguma coisa para alguém. As pessoas sabem falar e falam o tempo todo. Mas será que sabem que há poder em suas palavras? Preste atenção. Existem palavras de vida e existem palavras de morte. Palavras de morte são aquelas que, após serem ditas, desencadeiam na vida de quem as ouvem um processo de morte. Essas palavras fazem morrer conceitos, autoestima, projetos, ânimo, bom humor, saúde física e emocional e, por fim, podem levar à morte física. Veja quanta coisa importante para a vida de um homem ou uma mulher podem ser assassinadas por causa das palavras. Vejamos que tipo de palavras podem matar. Críticas desproporcionais. São aquelas palavras de censura que são ditas para alguém que cometeu algum erro ou causou algum prejuízo material ou pessoal. A ira e a decepção pode levar-nos a censurar aquele que errou conosco fora da medida. Uma vez que estamos com a razão, pensamos ter o direito de falar o que quisermos e o outro tem a obrigação de nos ouvir. E quando isso acontece, falamos o que não deveríamos falar e que o outro não precisaria de ouvir. Sim, as pessoas devem ser censuradas quando erram, mas isso deve ser feito na medida certa para que não matemos as pessoas. Não esqueçamos, palavras têm poder de vida e poder de morte. Palavras ditas em momentos de ira. A hora em que acontecem as coisas desagradáveis é a hora em que não deveríamos falar, pois fatalmente falamos coisas das quais vamos nos arrepender. Neste momento, estamos sob forte emoção e não seremos racionais o suficiente para refletir sobre o que falar. É só você pensar, por exemplo, em uma situação de acidente de trânsito em que você está certo. A ira é grande. Você está com a razão. E esse tipo de razão, que pode ser chamada de razão circunstancial, quando se mistura com a ira, pode gerar danos irreversíveis. Até a morte física pode acontecer em uma situação como essa. As notícias estão aí para testemunhar o que estamos falando. Momentos de ira não são momentos para falar tudo o que vem à mente. Não sabemos o estado emocional do outro. Ele pode matar ou pode morrer. Não é demais dizer, a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras têm poder. Opiniões sobre conduta e projetos alheios. Acontece quando opinamos sobre comportamento do outro ou o que ele faz ou gostaria de fazer. Pode ser de forma direta, quando falamos para a pessoa, ou indireta, quando falamos sobre a pessoa. Geralmente são palavras negativas, pois alguém está decepcionado com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, ou não acredita nos projetos e sonhos do outro, e até mesmo na capacidade do outro, e então não se furta de dizer palavras de pessimismo, de depreciação, de desmerecimento, de desistência, de desprezo. São pais que desacreditam do sucesso dos filhos baseados em seus desempenhos, por exemplo, na escola, ou seu comportamento enquanto adolescente. São cônjuges que depreciam um ao outro porque não são segundo pensam, inteligentes ou elegantes, e por isso desprezam um ao outro com palavras negativas. Tenhamos cuidado com o que dizemos, principalmente às pessoas que estão mais próximas de nós, para não sermos exterminadores de sonhos e de autoestima, para não sermos assassinos emocionais. O verdadeiro servo de Deus deve saber que a sua boca é uma fonte de vida e não de morte. Deve saber que há poder em suas palavras. Jesus veio para que tenhamos vida
e a tenhamos em abundância. Todos os discípulos de Jesus devem manifestar esta vida em tudo o que fazem, principalmente através daquilo que dizem. Que as minhas palavras e as tuas palavras sejam semente de vida e não veneno existencial. Que sejam palavras de cura e de vida, conforme os ensinamentos do Mestre da vida, de cuja boca sempre saíram palavras de vida. Assim é com o nosso Mestre. Assim deve ser comigo e com você, sempre e para a glória de Deus. Te louvamos, ó Pai, por este programa. Te louvamos, ó Deus, por toda a equipe que esteve nos bastidores, acompanhando, auxiliando, ó Pai, e também para aqueles que estiveram contribuindo para que esse programa pudesse ser levado ao ar durante esse ano de 2012. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial para todos que estão ouvindo, para todos que receberam esta palavra. Meu Deus, que todos nós possamos ter palavras de cura e de vida, que todos nós possamos, ó Pai, estarmos ministrando palavras de vida para os nossos filhos, para as nossas famílias, para todos nós, que possamos aprender cada dia com o Senhor Jesus, que nós devemos declarar vida, que nós podemos usar a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, e quero te pedir para que o Senhor venha continuar nos abençoando nesse novo ano que se aproxima e que o teu nome possa continuar sendo exaltado e glorificado através de nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Final de mais um programa Caminho da Vida. E hoje, nosso último programa do ano de 2012, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite especial para você. Venha passar o culto de vigília aqui conosco na Igreja Assembleia de Deus, da Rua Costa Gomes, número 1480. Estaremos todos reunidos aqui. Passaremos do dia 31 para o dia 1º em uma grande festa. Teremos a realização do batismo nas águas, teremos a ceia do Senhor, enfim, uma noite de confraternização. E vamos iniciar o ano de 2013 de joelhos dobrados, orando e buscando a presença do Senhor Jesus. A todos vocês que estiveram conosco durante esse ano de 2012, um forte abraço e que Deus continue abençoando a todos. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.